A Justiça Eleitoral é um ramo especializado do Poder Judiciário brasileiro e, na verdade, nós podemos dividi-la em 3 esferas distintas. A primeira é a chamada esfera jurisdicional. Nesta, a Justiça Eleitoral tem competência para julgar questões eleitorais. A segunda é a esfera administrativa, na qual a Justiça Eleitoral organiza eleições, plebiscitos e referendos. A terceira é a chamada esfera normativa. Nesta área, a Justiça Eleitoral elabora regras para os processos eleitorais, claro, sempre de acordo com a legislação eleitoral vigente. A Justiça Eleitoral brasileira foi criada em 1932 pelo Código Eleitoral e ela é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral e por mais 27 tribunais regionais eleitorais sediados nos estados e também no Distrito Federal. Ela também é formada por juntas eleitorais e por juízos eleitorais. Quais os principais conflitos, as principais questões que chegam às mãos de um advogado especialista em direito eleitoral? Bom, poderia citar 4 ou 5 exemplos de processos onde a atuação do advogado no direito eleitoral é muito importante. Um dos exemplos é a questão do registro de candidatura. Toda candidatura ela precisa ser postulada perante a Justiça Eleitoral e, ao se postular uma candidatura na Justiça Eleitoral, pode haver impugnações. Isso se transforma em um processo. Então, esse é um primeiro exemplo que eu daria. Um outro exemplo também muito comum de processo que demanda a atuação do advogado é relacionado às propagandas eleitorais. Então, se um candidato faz uma propaganda eleitoral indevida, isso pode haver uma impugnação da propaganda eleitoral e também virar um processo. Temos também questões partidárias, por exemplo, ligadas à propaganda partidária. Isso pode gerar processos que demandam a atuação do advogado na Justiça Eleitoral. E um último exemplo que eu poderia citar de processo eleitoral é aquele envolvendo o chamado terceiro turno. O que seria o terceiro turno das eleições? É aquele candidato que perde a eleição e que tenta buscar reverter o resultado da eleição na Justiça Eleitoral. Então entra com um processo tentando caçar o primeiro colocado, também um outro exemplo de atuação na Justiça Eleitoral. Lei eleitoral e também liberdade de imprensa são assuntos da entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir dentro de alguns instantes no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Walter Abraão Filho nasceu na capital de São Paulo em 1979. É bacharel em Direito e jornalista. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, diretor social da Coab, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, e subprefeito da Casa Verde. É palestrante sobre política em escolas públicas. Walter Abraão Filho é diretor e apresentador da TV aberta da cidade de São Paulo. É filho do locutor esportivo já falecido Walter Abraão, que cobriu 6 Copas do Mundo, que é considerado o inventor do replay, que era chamado bilance, e que foi vereador paulistano e presidente do Tribunal de Contas da cidade de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E temos novidades. Você pode acessar o nosso site e lá você vai encontrar o campo Relação de Convidados. Através do WhatsApp, você pode encaminhar a sua pergunta e nós repassaremos ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o grande jornalista e meu amigo, Valtinho Abrão. Valtinho, obrigado Denis, por ter uma aceito alegria o convite. enorme. Eu que agradeço, viu? Estou muito feliz de estar aqui na TV Ideal, aqui no prédio da antiga TV Tupi, onde meu pai narrou tantos jogos, as Copas de 70, marcante. Então, acho que eu sou o segundo Walter Abrão que entra nesse prédio. Eu estou muito honrado de estar aqui com você hoje, viu? O prazer é todo nosso. O Valtinho é um grande amigo, jornalista, e hoje nós vamos falar de um tema recente que mudou dentro da especialidade dele. 2 temas. Vamos falar um pouquinho da mudança da lei eleitoral. Ah, mas pastor, onde isso me afeta? Bom, afeta, de repente, só se você não liga para o horário político gratuito, né? Que entra na sua televisão, você querendo ou não. Então, afeta. E também vamos falar um pouquinho sobre a liberdade de imprensa dentro da nova legislação. Altinho, primeiro, lei de imprensa. Legislação eleitoral. Se debateu durante muito tempo, mudou várias reivindicações. Os aspectos principais que mudaram,
Quais foram? Seguinte, é um tema importante, Denis. É até importante esclarecer isso para o telespectador. Você tem uma legislação eleitoral que é a regra do jogo para quem vai ser candidato, para quem vai disputar a eleição, para quem vai votar, para quem vai se filiar. Então, quer dizer, tem uma série para quem vai mudar de partido. Então, é a legislação eleitoral que define o que vai acontecer. Antigamente, você tinha uma legislação bastante engessada, uma legislação complicada e, no meu ponto de vista, uma legislação excludente. Ou seja, para que a pessoa possa ser candidata, possa participar, tem uma série de requisitos. Você tem que estar afiliado um ano antes, domicílio eleitoral um ano antes, as doações eram privadas, empresariais, tempo de televisão era 45 minutos, tempo de campanha 45 dias, tempo de campanha 90 dias. Então, você tinha uma eleição muito cara, muito complicada, muito burocrática. A gente ouve falar em reforma eleitoral há muito tempo, não é verdade? Mas o que foi aprovado na Câmara, no Congresso e no Senado, né? Câmara e Senado formando o Congresso e depois sancionado pela presidente Dilma, foi, na verdade, um pupurri de ideias, né? Um conjunto de ideias que modificou a lei eleitoral, mas eu ainda acho que não é a reforma eleitoral que o Brasil precisa. Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, pastor, antes era um ano a filiação. Então, qualquer cidadão brasileiro, em dia com as suas obrigações eleitorais, que quiser ser candidato, se filiava um ano antes, né? 12 meses antes, para poder ser candidato. Filiação a um partido político. A um partido político. Um ano antes. Um ano antes. Então você escolhe. Eu quero ser do PT, do PMDB, do PSD, do PSDB. Você escolhe, vai lá para entrar na agremiação, para entrar no partido. E um ano antes, ou seja, outubro do ano que antecede a eleição, você tinha que estar afiliado. Então você ficava um ano esperando para depois, durante 3 meses, colocar seu registro de candidatura, poder ser candidato, poder ter número, poder ser votado e poder apurar o seu resultado na urna eleitoral. Hoje mudou. Hoje não é mais um ano, são 6 meses. Então, a pessoa, a partir de abril, tem que estar afiliada para concorrer em outubro. É uma melhora significativa para quem pensa em ser candidato, quer esperar para ver que tipo de posição o partido que você escolheu vai tomar. Você imagina, a pessoa entra num partido e é totalmente contra um partido X. De repente, o seu partido coliga com ele. Você não vai querer ser candidato, você não vai querer apoiar. Um ano é muito tempo. Né? É muito tempo. Com a velocidade das informações, tudo é muito dinâmico. Então, mudou para 6 meses. A coisa mais interessante, são 2 pontos interessantes que eu acho. São 3 pontos interessantes que eu achei. Primeiro, não são mais 90 dias de eleição, são 45 dias. Quer dizer, eleição que você diz é o campanha. Não, campanha. Campanha. A pessoa tira o CNPJ, abre a conta no banco e pode ir para a rua pedir voto. O seu santinho, com o seu número. Antes você podia fazer isso durante 90 dias. Agora você só pode fazer isso durante 45 dias. Quer dizer, 1 mês e meio antes da eleição só. Só. 1 mês e meio antes da eleição, exatamente. E quando chega no dia da eleição, 2 dias antes você não pode fazer nada. Legal. Outro ponto importante. Antes eram 45 dias de televisão linear. Né? Então, durante os 40, por exemplo, quando é vereador e prefeito, que são as eleições municipais, um dia é vereador, um dia é prefeito. Isso horário eleitoral gratuito. Horário eleitoral gratuito. Agora são... Era quanto tempo? Eram 45 dias. 45 dias, 1 mês e meio antes das eleições. Exatamente. Certo. Agora caiu para 35 dias e isso ainda está sendo definido em detalhes, mas serão inserções. Então, você está assistindo lá a novela, aparece uma inserção do não candidato. Teria aquele meia hora então, está tendo essa discussão. Né? Se puder encaminhar no sentido de só as inserções, era um pouco melhor. Né? Porque o que é caro numa eleição? Você tem os marqueteiros, as produções de televisão, você tem uma campanha de 90 dias, aí acaba tendo comitê, equipe de rua e uma série de coisas e tal. Então, isso encarece muito a eleição. Então, qual que foi o objetivo, ao meu ver? Que diminui a eleição e deixa ela um pouco mais pragmática, um pouco mais prática. Então, olha, durante esses 45 dias, nós vamos focar no tema de candidaturas e eleição. Outra coisa interessante, 1 mês antes dos 6 meses de prazo de filiação, ou seja, março, então, abril, o sujeito tem que estar afiliado. Março, se a pessoa tiver mandato, ela pode mudar de partido. É a famosa janela que foi criada. Quer dizer, para quem já está eleito por um partido ou sem partido... O Denis é vereador. Aí ele vem vindo no seu mandato, quando chega março, e esse ano tem eleição, quando chega março, o Denis está no partido A. Ele resolve ir para o partido B. Ele pode ir sem ser infiel, ou seja, não perde o seu mandato. Porque hoje, se o parlamentar
não for expulso do partido e apenas quiser sair para ir para outro partido, o Ministério Público, o próprio partido, o suplente entra na Justiça, o Ministério Público Eleitoral entra na Justiça pedindo o mandato dele, porque é infidelidade. Para evitar o toma lá da cá, barganha, não, vem para cá, partido de aluguel, exatamente isso. Então, isso também mudou. Então, 6 meses antes, a pessoa pode mudar, e aí ela tem que concorrer à eleição para ganhar, para poder ficar mais 4 anos, né? Agora, o grande X da questão, por que diminuiu o tempo, diminuiu o TV? Para quem está sem partido, se aplica a mesma regra? 6 meses. 6 meses 6 meses. Só o domicílio que continua 1 ano. Então, eu quero ser candidato a vereador em São Paulo. Aí eu desisti, não quero mais ser candidato a vereador em São Paulo, eu quero ser candidato a vereador em Campinas. Tem que ser 1 ano antes. Essa é a única condição que é legítimo. Se não fica pula-pula, é legítimo. Um vereador, estou eleito, mas estou sem partido. Sem partido. Sem partido. Eu também, em março, eu tenho que me filiar a um outro partido ou não tem essa necessidade? Sim, também você tem que estar afiliado. O obrigatório é o seguinte, regra praxe, 6 meses antes da eleição você tem que estar afiliado. Então, mais ou menos lá para 2 de abril, eu ia falar 1º de abril, mas é dia da mentira, ia ficar uma conotação ruim. 3 de abril, 2 de abril, quer dizer, 6 meses antes da eleição você tem que estar afiliado. Afiliado a um partido. Esse é o mais importante. Agora, a principal mudança que a gente sabe que a ideia é boa, mas talvez na prática não funcione tão bem. Foi a proibição, foi primeiro dado pelo Supremo Tribunal Federal e agora foi sancionado nessa nova legislação. É proibido empresas doarem para candidatos. A empresa não pode mais, é só pessoa física. Qualquer doação, aí não tem limite, não tem nada. Não tem pessoa nada. Jurídica não pode mais doar para candidato nem diretamente. Nem para o partido, nem para o candidato. Então, para o partido, existe uma briga lá, Eduardo Cunha contra a Rapa aí, que é falando que sim, falando que não, tal. Mas o ideal é que não possa para ninguém. Né? Nem para partido, senão volta a ter doação oculta. A empresa doa para o partido doa para os candidatos. Né? Isso ainda é permitido. Agora, para o candidato direto, só pessoa física. Agora, o dono da empresa pode. Né? O limite de 10% do que foi declarado no seu imposto de renda do ano passado. Tá, uma pessoa que declarou, vamos supor, um rendimento de R$500 mil. R$500 mil, ela pode doar 50 mil. Ele como pessoa física. Pessoa física. A empresa dele não pode mais. Qual que é o objetivo disso? É tentar inibir essa relação que acaba sendo uma relação promíscua entre as empresas e os políticos. Só que você tem um problema um pouco maior, né, no meu ponto de vista aí na legislação. Acho que a legislação avançou, deu um passo à frente, mas está muito longe do ideal. Por que está muito longe do ideal? Em primeiro lugar, o quociente eleitoral é uma coisa que precisa ser debatida. Né? A cada X votos, então, por exemplo, o partido A teve 220 mil votos somando todos os candidatos. Ele pode fazer em São Paulo 2 vereadores, porque cada cadeira de vereador é mais ou menos 110 mil votos. Aí acontece aquela distorção. Fulano de tal teve 20 mil votos e ganhou, Ciclano teve 70 mil votos e perdeu. Exatamente. Né? Então, o eleitor às vezes não consegue entender isso. Não, e é difícil. Se você imaginar que o legislativo é representação popular, na verdade, você tem o deputado federal representa as pessoas, o senador representa os estados. É por isso que senadores são 3 por estado, independente do tamanho do estado. Quando você tem esse modelo de eleição, ele é um modelo excludente, porque se é representatividade, ou seja, se 50 mil pessoas querem que o Denis seja vereador e 20 mil pessoas querem que o Valtinho seja vereador, o Denis tem mais representatividade. Só que o Denis perde, depende do quociente eleitoral. Então, isso é ruim. Isso é ruim. Né? Eu defendo particularmente uma tese, até foi um projeto do deputado Guilherme Campos, que é lá de Campinas, aqui de São Paulo, falando o seguinte: preenche o quociente, certo? Então, o partido X fez 1 milhão de votos. Cabe 10, 11 vereadores. Legal. Preencheu todos os quocientes, esquece a repescagem, né? A repescagem não fez o quociente inteiro, não fez os 110 mil votos para fazer mais uma cadeira, mas fez 50. Então, esquece a repescagem e aí vai para uma segunda lista dos mais votados. Quer dizer, é um negócio justo, é um negócio legítimo, né? Você acaba inibindo aí muitos efeitos, como o efeito Tiririca, né? Sem nada contra, o Tiririca tem se demonstrado aí um bom parlamentar, mas eu estou falando o modelo Enéas, né? Então teve 1,5 milhão de votos naquela eleição que ele foi candidato a federal, e teve um deputado federal eleito com 200 votos. E não teve o 7º porque teve 0 votos. Tivesse tido um voto entraria também. Entraria. Então, entrava também. Então, o que acontece? Quando a gente discute legislação eleitoral, ela avançou,
acho que melhorou, mas mesmo assim está muito distante da população. Porque o voto acaba sendo indireto. Você tem uma eleição que, para você ser candidato, você precisa de partido. Nos Estados Unidos, você pode ser candidato independente. Nos Estados Unidos, você paga o seu horário eleitoral. Nos Estados Unidos, você escolhe. Não existe, né? Então, hoje, a campanha ela já é praticamente paga. O pessoal fala em financiamento público de campanha, que seria o governo dar dinheiro para os partidos fazerem campanha. Mas hoje já é. Mas já dá. Hoje já é, porque você tem o fundo partidário, você tem o horário eleitoral, tem isenção de imposto. É o que o pessoal não correto? A televisão, quando ela está mostrando o horário eleitoral gratuito, não é gratuito. Não é gratuito. Tudo bem, ela deixa o povo está pagando em cash ali na hora, como seria um anunciante Sim, normal. ela não recebe dinheiro, mas ela bate em imposto. Ela bate no imposto que deveria ser pago. Então o contribuinte está pagando. Exatamente. Então, na verdade, é o seguinte, a democracia tem preço? Tem preço. Né? É um preço alto que se paga? É um preço alto que se paga. É importante pagar esse preço para a democracia? É evidente que sim. Ninguém está discutindo essa tese. O que eu estou falando é que é o seguinte, o cidadão comum que um dia quiser ser vereador, o cidadão comum que um dia quiser ser deputado, ele vai encontrar muita dificuldade para conseguir chegar lá. Por quê? Porque quem está legislando a legislação eleitoral, quem está legislando as coisas do nosso país, são pessoas que já estão no poder. Não é verdade? Então, nenhum deles vai fazer uma legislação que seja contra. Olha, então, por exemplo, a reeleição. Por exemplo, reeleição, eu sou contra. Eu acho ruim a reeleição. Eu acho ruim para o governante, ruim para a população. Inclusive, tem alguns especialistas na área que são contra a reeleição também, a nível de deputado federal, estadual e vereador. Exatamente. O que eu acho é o seguinte, em primeiro lugar, eleição a cada 2 anos é um desperdício. Porque uma eleição custa R$1 bilhão. Então, você podia unificar as eleições, seria uma coisa importante. Segunda coisa, para executivo, ou seja, prefeito, governador e presidente, nenhuma reeleição no mandato de 5 anos. Isso era o ideal, né? Porque 3 é pouco, 6 é muito. Então, 5 anos é um bom número. E para legislativo, ou seja, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, que é o caso de Brasília, e senador, uma reeleição. Uma reeleição estava bom. Então, ele é vereador, ter uma reeleição. Aí, como a eleição cai no mesmo dia, ele pode, sendo vereador, quero sair estadual. Ele consegue fazer uma carreira política. Às vezes é um bom cara, imagina, é um bom deputado, e aí não vai poder ser reeleito. As alegações que se faz a respeito de se unificar a eleição é que hoje a Justiça Eleitoral Brasileira não teria estrutura para realizar num único dia a eleição a todos os níveis. Então, não teria estrutura, mas gasta 1 bilhão num ano, 1 bilhão no outro. Quer dizer, eles podem se adequar a isso. Você tem concurso público, você tem magistrados aí importantes da Justiça Eleitoral. A minha opinião, na verdade, eu acho urna eletrônica. O político não quer essa eleição. Claro que não quer. Porque ele quer a chance, de repente, de se candidatar a prefeito, depois a deputado, a governador. O sujeito é deputado, então ele ajuda os prefeitos, se elege, os prefeitos ajudam ele, que é deputado. Ele ajuda os prefeitos. Você tem um movimento cíclico de permanência no poder. Você tem um movimento cíclico disso, né? Agora, você tem um modelo ruim. Você tem um modelo que custa caro do ponto de vista... imaginar que um vereador em São Paulo custa mais de R$120 mil, né? Não, contando. 120 mil é só a verba de gabinete. Porque na verdade é o seguinte, ele tem... fora a estrutura da casa, tô falando. Ele tem direito a 18 assessores, carro oficial, verba de correio, verba de escritório. Então, quer dizer, acaba virando uma profissão. Eu não acredito que o legislativo, o vereador, o deputado federal, o deputado estadual, tenha que ser uma profissão. Né? Não é uma profissão. Então, fulano é médico e é deputado. Fulano é advogado e é deputado. Então, se você puder imaginar um modelo mais barato, um modelo até, em muitos casos, aí eu consigo enxergar com clareza, um modelo até gratuito de representação. Né? Então, você poderia ter mais deputados, custando menos, as cidades mais bem representadas, porque hoje não representa. Hoje a eleição é cara. Uma eleição de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais, você vai ter tudo, menos representação popular. As pessoas não lembram quem votou na última eleição, Denis. Os índices são alarmantes, né? Chega a 70%, as pessoas não lembram em quem votou para deputado federal e estadual na última eleição. Na última, faz um ano, nem um ano, foi agora, né? Foi outubro, faz um ano agora. Então, e outra coisa importante, esclarecer o papel
dos cargos, né? Então, o que faz o vereador, o que faz o deputado estadual, o que faz o deputado federal, o senador, os secretários, governador, ministro, presidente, isso é pouco esclarecido. Quer dizer, o serviço público de educação, na minha época tinha aquela educação moral e cívica, mas não discutia política, discutia bons costumes e tal. Acabou, não tem mais. Se cantava o hino nacional. Se cantava o hino todo nacional. Dia antes da aula. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante que no próximo plano pedagógico aí, os planos plurianuais aí da vida, estadual, municipal, nacional, tal, que se coloque uma aula suprapartidária. Eu acho que esse negócio de partido é parte, né? Então, para que você possa entender, para que o jovem possa entender qual o papel do deputado, qual a importância de votar, a quantidade de pessoas na hora de votar que pega papel no chão por causa da colinha e vai votar. Né? Porque tem eleição que são 5 votos. Partidos também, né? As coligações, o que é coligação. Então, você tem que organizar o que é coligação proporcional, como é que eu voto nesse e elejo esse. Isso daí é importante. É importante, entendeu? Não consegue chegar. É importante. Vamos falar um pouquinho agora. O nosso tempo, infelizmente, não é muito grande, mas eu queria que esse assunto é de suma importância. A liberdade de imprensa dentro da legislação eleitoral. Por exemplo, quem apresenta um programa de televisão, quem participa do humorístico, o que mudou? Porque pela legislação anterior, 3 meses antes, a pessoa... Continua igual agora. É a profissão da pessoa, ela apresenta um programa, ela vive disso. Mas 90 dias antes ela tem que sair. 90 dias antes até para poder dar equiparidade. Né? Mas e aquele outro aspecto que gera sempre muita discussão? De repente não pode fazer uma brincadeira, um programa humorístico. Ele não pode fazer a brincadeira com o candidato que é a prefeito ou que é vereador, porque acha que ele está tendo uma outra exposição. Continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa. Nesse aspecto é o seguinte, toda vez que um programa de humor faz uma brincadeira, por mais bagunçada que seja, olha, está imitando fulano, está imitando ciclano, pode parecer que atrapalha o candidato, principalmente majoritário, mas muitas vezes ajuda, porque acaba humanizando o candidato, entendeu? Você tem inúmeros casos aí no Brasil, programas humorísticos de grande repercussão como Pânico, o próprio CQC e tal, imitavam alguma personalidade do mundo político, essa personalidade ficava popular em pouco tempo, e aí se o político ainda entrava na brincadeira, ficava um negócio... Isso então continua Continua. Porque você não pode... eu sou candidato, você é candidato. Aí o programa tal resolve fazer uma brincadeira com você e todo o programa coloca você, mesmo que for bagunçando tal, mas tá falando do Denis, o Denis não tá falando do Valtinho. Então, mas agora vamos colocar o dedo na ferida. Vamos. Tirando o programa humorístico. A lei também entende o seguinte, se você fizer uma análise, o analista político, o comentarista político, se ele fizer uma análise de mais tempo de um candidato em detrimento ao do outro, também está cometendo... Sim. Mas aí fica um negócio, porque, quer dizer, o jornalista ele não pode falar mais do que 1 minuto de um candidato, porque de repente um candidato, surgiu um fato novo e de repente aquilo lá, a população quer saber, a mídia tem interesse. E o outro candidato está com a candidatura ali normal. Na verdade, você vai ter um limite de que partidos com menos de 10 deputados federais e tiverem candidatos a cargo majoritário não vão participar de debate. Então, você tem que ter no mínimo 10 deputados federais para poder participar de debate. Isso já é uma mudança. Né? O que acontece? Você vai fazer um debate. Vamos fazer um debate aqui na TV Del. São 35 partidos. Não, inviável. Não tem jeito, vai durar. Vai ser um Big Brother. Você tem que jogar todo mundo numa sala, fala aí e tal. Então, o que acontece? Quando você tem a cobertura jornalística da agenda do candidato, aí tem que ter equiparidade. Porque nas coligações que se definem quem vai ter mais tempo de televisão e rádio e quem vai ter menos tempo de televisão. E é importante, um país do tamanho do Brasil, a televisão é o principal meio de comunicação. Né? Por exemplo, tem limitações da internet. Se você tiver um Facebook, você não pode pôr link patrocinado. Tem que ser só o link automático. Mas você pode... Para impulsionar. Você vai poder pedir voto no teu Facebook? No Facebook do candidato? Não, você pode pedir voto. O que você não pode fazer é o link patrocinado. Então, por exemplo, o Denis tem 10 mil seguidores. Se você postar alguma coisa normal, não vai chegar nos 10 mil. Vai chegar em 500, vai chegar em 1.000. Você paga uma taxinha para o Facebook, que é o link patrocinado, aí o que você postar chega nos 10 mil. É isso que não vai poder. Agora, você postou alguma coisa, o pessoal foi compartilhando, gostando da ideia, fazendo, parabéns, pode ficar à vontade, entendeu? Agora, mesmo assim, com vários instrumentos, eu acho que ainda é muito distante da população, Denis. Eu acho que hoje a distância entre o cidadão comum, o trabalhor, o comerciante, de um político no Brasil é muito distante.
né? Você não consegue ter a voz que a população precisaria ter. Você não consegue ter ainda a consciência do voto, da importância do voto. Agora, o voto é obrigatório. Por que no Brasil o voto ainda é obrigatório? Em primeiro lugar, se deixar de ser obrigatório, com a descrença da população, as pessoas praticamente não vão querer mais votar. Segundo lugar... lugar onde não é obrigatório, você vai ter... o índice de abstenção é alarmante. Mas, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, que você tem aquele democratas e republicanos, as pessoas vão pra rua querer votar, liga pros amigos. E mesmo assim, lá não chega a 70%. Não chega, mas é bastante. Se você imaginar, é bastante. Tem o romantismo de participar da eleição. Então, no Brasil, claro que é uma tendência mundial, um dia o voto vai ter que ser facultativo, o Brasil tem que chegar nesse grau de amadurecimento. Mas, se hoje for facultativo, a compra de voto e o voto de cabresto vai dominar a eleição. O enche-combi leva, paga as pessoas, compra a pessoa muito necessitada, muito simples, você engana, dá dinheiro, dá cesta básica. Quer dizer, acabaram os brindes. Nem pra você não poder nem persuadir com camisa. Com camiseta, com boné, com caneta, que isso podia. Então, o modelo de eleição está ficando cada vez menor e a tendência é que fique cada vez mais barato, né? Mas eu acho ainda que faltam muitas mudanças do ponto de vista estrutural do poder legislativo. Você tem hoje um problema no Brasil. O executivo acaba fazendo o papel do judiciário, muitas vezes pondo pano quente e tal. O legislativo acaba realizando as obras através de emenda. Você vai ter que fazer lá, porque é meu reduto, tal, não sei o quê. E o judiciário está legislando. Porque, você entendeu? Está tendo uma confusão de poderes no Brasil. Então, a gente vota alguma coisa, eu sou deputado federal, sou deputado federal, a gente vota alguma coisa, você perdeu, você entra no Supremo. Outro dia o Supremo falou assim, porque acusaram, o Supremo quer legislar. Ele falou, não quero legislar. É que quando eu sou provocado, eu tenho que dar a resposta. Então, o próprio legislativo não está se entendendo, né? Você tem essa crise hoje, que é uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, uma crise ética. Acima de tudo, acho que é uma crise moral e ética. É uma crise moral e ética, né? Você tem uma briga quase que pessoal do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com a presidente Dilma Rousseff, né? Então, a presidente Dilma indica o Janot processa o Cunha quer caçar a Dilma para poder tirar o Janot. Quer dizer, virou uma salada de fruta e os 3.400.000 pessoas do Brasil que passam fome não estão na pauta. As pessoas com deficiência não estão na pauta. Não, tanto é que é uma crise ética e moral e institucional, por quê? Você vê o reflexo, às vezes, nos índices de desemprego e dólar. Surge uma fofoca, olha, tal vai se coligar com tal para aprovar tal coisa. Bum, dispara o dólar, sobe. Aí desce. Quer dizer, existe a crise financeira, econômica? Lógico que existe. Mas hoje, o Brasil, infelizmente, ele não está conseguindo passar para a população. Não. E para os investidores, há tranquilidade. Olha, tudo bem, temos problema, mas estamos procurando o melhor caminho, vamos resolver, estamos tomando a providência. Se houve corrupção, houve roubo, vai ser apurado. Vai ser apurado, independente do partido. Porque de manhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra. E, Denise, outra coisa, a ordem do dia, infelizmente, a ordem do dia, tanto nas duas casas legislativas como nos governos, nos poderes executivos, a ordem do dia não é a população. Né? É sempre política. A política atrapalha muito a administração pública. E a administração pública também atrapalha a política. Né? Então, você não ouve, você pode assistir, eu assisto TV Câmara, TV Senado, você não vê um discurso falando. São 3.400.000 irmãos brasileiros que não têm o que comer deles. Isso não está na ordem do dia. Ninguém está falando sobre isso. Né? São de ataques. Né? E outra coisa, agressão à mulher. Mulheres estão batendo nas nossas irmãs brasileiras. Não está na ordem do dia. Né? Teve a Lei Maria da Penha, maravilha. Agora, você não tem um programa de proteção à mulher. Não, tem muitos problemas sérios que estão ficando para trás. O pessoal com mobilidade reduzida. São tratados, isso não está na pauta, isso não dá voto. Violência contra a criança. Plano de adoção no Brasil. Plano de adoção no Brasil é um negócio... Abuso sexual, estupro. Quer dizer, então, você tem uma série de problemas do ponto de vista humano no Brasil que não estão na ordem do dia. Mas na ordem do dia está quem vai indicar o diretor fulano, quem vai indicar... Porque quem caiu para onde vai. Quem caiu para onde vai, se caiu para cima, se caiu para o lado. E outra coisa, a manutenção do mandato do parlamentar é um negócio muito caro e trabalhoso. Você imagina que o deputado... Eu não estou defendendo nenhum deputado. Eu estou falando o seguinte. Ele entra lá com 100 mil votos. Então, ele tem base em 100 cidades. Terça, quarta e quinta, ele está em Brasília. Então, quer dizer, o custo moral, operacional da manutenção do mandato dele consome muito tempo.
né? Então, às vezes eu acho que devia ter um modelo diferenciado, talvez um grupo de deputados voluntários, sem salário, sem estrutura, que fossem eleitos com poucos votos. Então, para que todo mundo que queira ser deputado, pode parecer um pouco utópico, né? Mas que tivesse uma chance. Mas que tivesse uma chance. Então, por exemplo, você tem o deputado, num primeiro momento, você tem os 513 e você tem mais 1.000 que são voluntários, sem salário, tal, que podem ajudar na legislação, que podem votar, não podem ter... pode alguma coisa e não pode alguma coisa, entendeu? Então, por quê? Porque o legislativo, o que cria leis, ele tem que estar em consonância com a população. Está ouvindo o povo. Está ouvindo o povo. Então, por exemplo, quem entende mais da situação dos garçons do que um garçom? Ninguém. Não, e outra, só que ele não vai conseguir ser deputado. Quem tem que ouvir o povo, como falou, não é o tribunal, não é STJ, STF, não. Quem tem que ouvir é como fala, é o legislativo. Ele faz a lei. O outro julga, o executivo executa. É isso aí. Então. Valtinho, infelizmente, nosso tempo está acabando. Papo ótimo. Eu te agradeço muito, aqui viu? Uma outra oportunidade. Você é brilhante, seu programa é brilhante. Foi muito legal conversar com você aqui, nosso telespectador, eu tenho certeza que saiu aí bem informado e queria te deixar à disposição algum recado que você queira passar, um tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer demais a toda a equipe aqui da TV Ideal, quero agradecer o Denis, o Jantalha, todos os amigos. Estou muito feliz de estar aqui, que você tenha cada vez mais sucesso. Obrigado. E o que eu puder contribuir aí com a população para esclarecer do ponto de vista eleitoral, político e uma série de coisas, eu estou à disposição. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Obrigado, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu, Denis. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.